Olá, você em casa, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleito Alencar. Neste domingo de julho, ensolarado, maravilhoso, sol iluminado, céu muito limpo, nós vamos falar hoje com uma personalidade da medicina paraense, um especialista em cirurgia do fígado, um ícone da hepatologia brasileira e comumente mundial, o Dr. Maurício Yazzi, que é um grande cirurgião, uma pessoa com uma habilidade, sensibilidade e um coração maravilhoso para falar para você em casa, dar dicas, falar de hepatite, transplante hepático, tumores de fígado e coisas importantes, dicas de saúde e bem-estar com o Dr. Cleito Alencar. Bem-vindos! Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. Chamando então ao nosso programa o Dr. Maurício Yazzi, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vindo, Dr. Maurício, muito obrigado por prontamente nos responder. Fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Estamos aqui então, nessa manhã ensolarada, neste dia maravilhoso, para falar com o Dr. Maurício Yazzi sobre patologias hepáticas. E nós que estamos aí em casa, curiosos, nós vamos falar sobre uma doença que todos vocês querem muito saber, que são as hepatites, né? Aquela coisa que, poxa, ficou com o olhinho amarelo, com a urina escura, o que aconteceu? Ah, não, tá com hepatite, teve uma náusea, teve um vômito, não, acho que isso é problema no fígado, toma aquelas gotinhas e etc. Doutor Maurício, nos esclareça esses mitos, essas mentiras e verdades sobre as hepatites. O que são hepatites? Que doença é essa, doutor Maurício Yazzi? Bom dia, telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui e poder trocar algumas informações com vocês. As hepatites são uma doença que persegue a humanidade há muitos séculos. E junto com as hepatites, a gente sempre traz humores diferentes, né? A medicina chinesa acreditava que os humores têm a ver com a bile, com a excreção da bile. Por isso, todo esse mito em torno das hepatites. Mas uma coisa muito interessante em relação às hepatites é que a grande maioria das hepatites são doenças silenciosas, que não dão nenhum tipo de sintoma. Por isso a importância de que a gente faça os testes para descobrir se nós somos portadores ou não de hepatite. Do ponto de vista estatístico, a incidência é muito maior acima dos 45 anos. Isso fez com que a Sociedade Brasileira de Hepatologia motivasse uma campanha nacional e aqui no Pará o grande parceiro dessa campanha, chamado Julho Amarelo, associado a esta campanha da Sociedade Brasileira de Hepatologia, é a Secretaria de Saúde do Estado, na sua coordenação estadual de hepatites. O que fala esta campanha? Que os pacientes acima de 45 anos devem fazer o teste de hepatite, já que essa doença, como eu disse, é uma doença silenciosa e o exame de sangue em poucos minutos pode te dar o diagnóstico se tem ou não hepatite C. A hepatite, então, o senhor foi num ponto nevrálgico, importante. O telespectador quer saber, doutor Maurício, eu acho que existem aquelas hepatites virais, né, as infecciosas, né, a gordura no fígado que pode levar a esteatohepatite. Então, essas que o senhor falou, essa prevenção. A mais comum hepatite que nós temos devem ser as virais. Dentro dessas virais, A, B e C, nos coloque que importância tem a nossa prevenção, existe vacinação, qual é o tratamento, diagnóstico e tratamento e quais são as hepatites, doutor Maurício Yazzi? Então, a gente poderia dividir essas hepatites, assim, as hepatites virais, que são sem dúvida as mais frequentes, em dois grupos de doenças, aquelas que têm a transmissão oral fecal, ou seja, que são contaminação de água contaminada do meio ambiente, e aquelas que são de transmissão em contato com o sangue. Essas de transmissão por contaminação da água, as condições sanitárias são essenciais para que não haja a transmissão da doença. Dentre elas, a mais comum é a hepatite A, mas no nosso meio, por exemplo, existe também hepatite E,
causada pelo vírus E, também da mesma forma. Então, os cuidados de higiene, de sanitarismo público é que vão trazer melhores benefícios em relação a isso. Já com relação à hepatite B e C, que são as mais frequentes de transmissão parenteral, ou seja, em contato com o sangue, nós precisamos de cuidados como a prevenção diminuição do máximo possível das transfusões sanguíneas, só quando elas forem essenciais, não compartilhar material, por exemplo, para fazer as unhas, o que é uma prática comum e pode levar à contaminação. O vírus B, por exemplo, é um vírus de transmissão sexual, ou seja, o sexo seguro, protegido, diminui a chance da aquisição dessa doença. Como eu disse, então, é muito importante, além desses cuidados, a prevenção, tentando evitar o contato com agente infeccioso que pode gerar a hepatite. Perfeito. E você poderia nos falar o seguinte, então a hepatite A é transmissão fecal-oral, a gente pega numa água contaminada e etc. E aí também, né? Riscos. E a B e C é mais venosa, transfusão de sangue, material de cutícula, tirar unha e etc. Isso é importante você se prevenir, tenha o seu próprio material na sua casa, vá fazer a sua unha, leve o seu alicate de unha e etc. Porque às vezes a esterilização não é adequada, não é correta, não adianta somente o salão dizer, não, mas nós esterilizamos, mas esse modo de esterilização às vezes não é seguro, não é correto e a prevenção ainda é o melhor tratamento, é mais barato, é mais tranquilo e existe então, doutor Maurício, a hepatite A, B, C, E nós queremos saber, o telespectador anseia em saber, podemos ter esse cuidado, o uso da camisinha, sexo seguro, os cuidados de higiene dietéticos e higienes sanitários são importantes. Nós queremos saber também, existe a vacinação, doutor Maurício Iazzi? Perfeito. Uma das maneiras de se prevenir a doença é a vacinação. Para alguns tipos de hepatite nós temos vacina. A hepatite A e a hepatite B são passíveis de serem vacinadas, fazem parte hoje, depois de uma longa luta aí, do calendário vacinal normal, universal, ou seja, é oferecido a todos os pacientes. Isso a gente encontra no posto de saúde ou nas clínicas especializadas. Existe campanha de vacinação contra a hepatite A e B? Ou isso quanto mais já nasceu a criança, tem aquela agendinha de vacinação, já faz parte do sistema público? Então, isso é muito importante, porque faz parte da vacinação pública, deve fazer parte, as famílias devem pedir aos agentes de saúde essas vacinas, porque elas estão disponíveis de maneira gratuita, tá certo? E fazem parte também da investigação do pré-natal. Uma vez sendo identificado um vírus B, por exemplo, no pré-natal, é essencial que eles tenham cuidados para se não contaminar a criança que vai nascer. E em existindo isso, se fazer um tratamento muito precoce, se administrar a gama-globulina hiperimune. Isso diminui a chance do desenvolvimento da doença. No pré-natal isso? Na hora que nasce o nenê. Oh. Por quê? O diagnóstico pré-natal é importante e os cuidados na hora que nasce a criança. Por que isso é muito importante? Porque a transmissão nesta fase leva à cronicidade da doença em mais de 90% dos casos. Ou seja, uma criança que recebeu o vírus da hepatite B proveniente da mãe, a chance de cronificar é muito grande. Essa criança vai evoluir para cirrose e perda do seu fígado, ter necessidade de transplante. Meu Deus, então essa coisa é dramática, né? Precisamos prevenir, precisamos vacinar as mães, precisamos no pré-natal incluir a investigação e precisamos incluir no calendário dessas crianças a vacinação da hepatite A e B. Agora eu queria que o doutor Maurício falasse para a gente quais são os sintomas da hepatite A, B e C, porque ele falou que a maioria dessas hepatites, elas são assintomáticas, ou seja, você adoece, parece que você teve uma gripe, ou sei lá, não teve nada, e você fica portador do vírus. Você pode estar transmitindo esse vírus, doutor Maurício, sem você perceber, sem você querer, mesmo você estando são, aparentemente? É, exatamente isso. Então, isso é muito importante. Veja, aquelas hepatites que têm o quadro clínico sintomático, elas
cursam com os olhos amarelos, a pele amarela. Existem sintomas como, por exemplo, náuseas e vômitos, uma queda do estado geral. São sintomas que podem traduzir uma hepatite, mas podem estar traduzindo outro tipo de doença ictérica. Por isso que é extremamente importante, em se tendo um quadro desse tipo, que se procure um auxílio médico especializado para que se possa fazer um diagnóstico específico. Quer dizer, esse mesmo quadro que nós estamos falando pode se tratar de uma hepatite viral, pode se tratar de uma hepatite tóxica, que pode ser mais grave ou menos grave, pode ser ainda uma obstrução da via biliar, ou seja, existem doenças muito diferentes com quadro clínico semelhante. O fato é o seguinte, que se a gente tiver algum sintoma, alguma coisa diferente do nosso dia a dia, é importante que seja feito um diagnóstico preciso. E o quadro clínico das hepatites é justamente esse: icterícia, náuseas, vômitos, queda do estado geral. Perfeito, doutor Maurício. Então nós já sabemos que temos que prevenir, existe a vacinação, sabemos a sintomatologia, o que você em casa percebe se o teu vizinho, se o teu filho, se o teu pai, se o teu marido está com hepatite. Apareceram os sintomas, procure imediatamente o médico, porque ele vai fazer o diagnóstico de qual é o tipo de hepatite. Baseado nesse diagnóstico, então, nós vamos falar agora com o doutor Maurício sobre o tratamento. Vamos fazer isso no próximo bloco com o doutor Maurício Iazzi. Aguarde ansiosamente. Seu material esportivo de alta performance e tecnologia tem endereço certo. Loja Adidas Performance, no Shopping Boulevard. Materiais esportivos, masculino, feminino e infantil. Tudo com exclusividade e originalidade da marca Adidas. Nas linhas de treino, corrida, futebol e casual. Loja Adidas, no 3º piso do Shopping Boulevard. Aguardamos por você. ND Ongleher Bar Esmalteria. Qualidade internacional em estéticas para as mãos. O melhor em unhas decoradas, alongamento em acrigel e a nova sensação, unhas em fibra de vidro. Fique belíssima na ND Ongleher Bar Esmalteria. Voltamos aqui então com o doutor Maurício Iazzi, falando dessa doença, dessa pandemia, dessa virose hepática, dessa coisa horrível que é a hepatite, dessa coisa silenciosa que é a hepatite, diz que tão pouco se fala tanto de AIDS, de outras doenças, não que não devesse falar, tem que se falar. Mas o doutor Maurício estava falando aqui em off sobre a hepatite C, que é uma pandemia, quantas pessoas com vírus C, e eu queria que ele nos explicasse, vamos partir do vírus C para o vírus A em tratamento. Fizemos o diagnóstico, falamos da vacinação, e eu queria que o doutor Maurício falasse do tratamento e depois das complicações dessa maldita doença chamada hepatite C. Então, a hepatite C, ela, como eu estava dizendo, é uma pandemia, é a maior pandemia mundial, ou seja, a infecção mais crônica, mais frequente no mundo. Acomete milhões de brasileiros. E atualmente a gente consegue fazer diagnóstico e tratamento de cerca de 10% desses pacientes. Somente isso? Somente isso. Por isso existem campanhas intensificando justamente o diagnóstico para se ter a oportunidade do tratamento. Assim, existe um período longo de tempo entre a infecção, onde se causa apenas uma inflamação do fígado. Essa inflamação aguda, em alguns casos, se cura para a nossa própria defesa. Desde a hora da contaminação, isso. É o período de incubação. Isso, e aí existe essa inflamação aguda que pode ser curada. A grande maioria dos pacientes não se curam nessa fase e evoluem para uma infecção crônica, uma inflamação crônica que vai levando progressivamente à substituição do tecido normal por fibrose. O fígado vai modificando-se. Vai ficando uma cicatriz no fígado, naquele tecido que não consegue mais se regenerar. E ele perde a função, doutor Maurício. Que função é essa importante? Essa fibrose é a transformação de uma célula funcionante normal numa célula que não tem função para o fígado. O que acontece? Nosso fígado tem uma série de funções, ele é a nossa grande usina. Perfeito. De produzir proteínas, fatores de coagulação, fatores de defesa, de transformar
produtos tóxicos e não tóxicos do nosso organismo, ele é a nossa grande defesa. É ele que filtra o sangue que vem do intestino, tirando as bactérias, tá certo? E transformando o nosso alimento em substâncias que nós podemos utilizar para o nosso organismo, para que isso vire proteínas, para que vire uma série de outros, colesterol. É ele que transforma o colesterol em hormônios, ou seja, ele tem uma série de funções. A partir do momento em que o fígado para de funcionar, ou começa a funcionar menos, começam a aparecer os sintomas de insuficiência do fígado. Isso acontece quando o fígado já tem um comprometimento acima de 70% da sua estrutura funcional. É quando aparecem os sintomas, doutor Maurício? Exatamente. Por isso que essa é uma doença silenciosa. Até então, o nosso fígado vai dando conta de suprir esses problemas. E a barriga cresce, fica o olho amarelo? Quais são esses sintomas, doutor Quando eu tenho uma fibrose muito avançada, é quando uma parte importante do fígado foi substituído pela fibrose, nós vamos ter o aparecimento de uma doença chamada cirrose hepática. A cirrose hepática é a parte final da doença, tá certo? Existem dois estágios evolutivos dessa doença. Uma cirrose na fase inicial e uma cirrose já na fase descompensada, onde a gente já tem todos os sintomas da insuficiência hepática. O tratamento dessa fase descompensada é o transplante de fígado. Não há mais como tratar esse fígado nativo, ele tem que ser trocado. Nas fases iniciais, o tratamento de suporte clínico pode fornecer uma boa qualidade de vida e longevidade ao paciente. Perfeitamente. Eu queria perguntar para o doutor Maurício, existem novas drogas surgindo no mercado para o tratamento clínico da hepatite C, nessa fase não avançada da cirrose, na fase de diagnóstico mais precoce. É isso que o doutor Maurício quer passar para você em casa. Se você for fazer uma cirurgia, for tirar a sua vesícula, for operar o seu útero, for operar o seu ovário, qualquer cirurgia que você vai fazer, peça humildemente ao seu cirurgião: doutor, o senhor pode pedir os exames de hepatite para mim? Solicite ao seu médico esses exames de hepatite, que ele vai te fornecer essa informação. Então, doutor Maurício, quais são os novos tratamentos da hepatite C? Estão surgindo drogas com eficácia, com eficiência real, que nos dê esperança ao tratamento clínico, doutor Maurício Iazzi? Quando a gente fala mais especificamente do vírus C, os primeiros remédios propostos para o tratamento do vírus C, que foram a ribavirina associada aos interferons, eles tinham uma probabilidade de cura da hepatite C, ou seja, viremia negativa em até 6 meses ou mais, de 40%. Certo. Chegaram novos remédios que foram já utilizados e disponibilizados pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, em que essa possibilidade de cura subiu para 50%, 60%. Perfeito. Que foi a primeira leva dos inibidores de protease. Nós estamos vivendo agora a segunda onda desses tratamentos, que já estão disponíveis em grande parte dos países aí no mundo e que no Brasil está para ser disponibilizado à população. A expectativa do tratamento dessas novas drogas é que nós tenhamos níveis de cura, de resposta virológica sustentada em torno de 90% ou mais. Ou seja, a gente acredita que desta vez nós vamos mudar a história natural dessa doença e que é possível que o controle dessa doença no mundo nos próximos 30 anos seja realmente muito efetivo, com uma diminuição muito significativa dessa doença. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer muito diagnóstico e tratar muitos pacientes. Senão nós não vamos conseguir esse impacto esperado na diminuição da incidência da doença. Então você em casa, você tem que saber que nós precisamos da sua ajuda. Você divulgue isso que nós estamos falando, que nós estamos conversando. Converse com seu vizinho, explique: olha, você já viu falar na hepatite C, na hepatite B? É uma hepatite grave. Peça para o seu médico: doutor, nos exames de rotina que você faça no seu trabalho, doutor, peça os meus exames de hepatite. Porque nós, a medicina precisa, em 30 anos,
erradicar ou diminuir sobremaneira essa doença dramática, porque imagina o custo de um transplante hepático, o custo emocional, o custo para a família e o valor gasto pelo Estado, pelo governo, dessa pessoa que sai do trabalho, que sai do seio familiar e vai fazer o seu tratamento no sistema público. Eu queria que o Dr. Maurício fizesse uma simetria, valores reais de quanto custa um tratamento da hepatite C, para você ter ideia da gravidade. Previna é melhor. Não é porque tem um tratamento já disponível que nós vamos ficar tranquilos. Não, temos que prevenir primeiro, diagnosticar e finalmente tratar o maior número de pacientes. É isso que o Dr. Maurício está nos dizendo. Dr. Maurício, existem drogas. Quais são essas drogas que estão chegando? Quais são e o custo dessas drogas? Veja, o custo varia dependendo do esquema que a gente trata, porque se usa tratamentos específicos dependendo do tipo do vírus, do genótipo do vírus. Então esse custo pode variar aí de R$40 mil o tratamento até R$80 mil por tratamento. Agora, o importante é o seguinte, o Brasil é um exemplo em algumas coisas, como por exemplo a saúde pública com relação às doenças do fígado. Essas drogas são disponibilizadas de maneira gratuita, universalmente, pelo Sistema Único de Saúde. Perfeito. Isso é um exemplo único no mundo, tá certo? Poucos países tiveram a abrangência que o país teve e o Brasil serve de modelo para esse tipo de tratamento em vários fóruns internacionais. O que eu gostaria de lembrá-los é o seguinte, que o não diagnóstico e tratamento precoce do vírus C determina cirrose, câncer do fígado, necessidade de transplante. Isso tem um impacto financeiro extremamente grande num país que tem dificuldades financeiras em fazer frente às necessidades de saúde pública do nosso país, já que nós temos programas extremamente abrangentes. Ou seja, o controle efetivo dessa doença vai nos dar lastro para encarar outras doenças que ainda estão sem um cuidado adequado. Falamos aqui então com o Dr. Maurício Iasi. Eu vou pedir para ele finalizar fazendo algum comentário, fugindo do quadro viral do fígado, da hepatite, para falarmos do que eu gosto mais em medicina, que é da obesidade, o que eu trato no meu dia a dia, e a gente vai dar alguma dica para você sobre gordura no fígado, sobre esteatose hepática, que hoje nós sabemos é a principal causa, a primeira causa de cirrose hepática no mundo. Eu já imaginava isso, mas hoje nós temos trabalhos para demonstrar isso. Dr. Maurício Iasi, hoje cada dia nós diagnosticamos mais a esteatose hepática. Fale isso para o nosso telespectador. O que é a esteatose hepática? Pois é, você falou uma coisa muito importante, né? A história da medicina foi sempre assim, a gente tem doenças, mudanças. A gente aprende sobre essas doenças, a gente consegue enfrentar essas doenças. Quando nós achamos que nós estamos no fim do bem, aparecem outras doenças e vão tomando toda a nossa energia para de novo fazer isso. A esteatose é exatamente isso que está acontecendo. Nós estamos fazendo um esforço sobrenatural para dominar o vírus C, o álcool, que é um grande indutor de cirrose, tá certo? Mas vem correndo por fora a cirrose induzida pelo depósito de gordura no fígado. Essa é uma doença extremamente prevalente no mundo inteiro, inclusive no nosso meio. Existem várias doenças associadas à gordura no fígado, como diabetes, a alteração do metabolismo de gorduras, as dislipidemias. As próprias hepatites podem induzir a presença da gordura no fígado. Algumas doenças tóxicas podem levar a isso. Agora, o que nos preocupa? Que a gente acreditava que as complicações dessa doença hepática pela gordura acontecessem só nos pacientes que desenvolvem cirrose, que são cerca de 20, 30% dos doentes com a esteatose. Mas, na verdade, existe desenvolvimento, por exemplo, de tumores, de câncer de fígado no fígado esteatótico, independente da cirrose. Isso é muito preocupante. Ou seja, passou-se a monitorar agora um paciente que tem gordura no fígado de maneira diferente. Não é mais, não, tudo bem, isso não tem problema, todo mundo tem.
Não. Esse paciente precisa de um acompanhamento seriado para saber se ele não vai desenvolver uma complicação e para se tentar tratar a causa do depósito de gordura no fígado, o que pode levar à minimização da doença, estabilização ou até a cura da doença. Por exemplo, se tratar uma síndrome metabólica, uma síndrome plurimetabólica, tratar a obesidade mórbida, isso pode levar ao metabolismo mais adequado, diminuindo o depósito de gordura e diminuindo a agressão hepática dessa doença. Então, saiba você em casa, telespectador, que nós estamos falando sobre fígado, sobre a patologia com a maior autoridade na nossa região em fígado, uma pessoa que tem uma experiência larga, que tem uma facilidade de fala, que tem um coração muito grande, que trabalha na Santa Casa de Misericórdia e que vem trabalhando dia a dia para melhorar a nossa hepatologia paraense. Ele faz parte do grupo de fígado, de transplante de fígado, já realizaram o transplante de fígado no Pará. E hoje nós fizemos importantes comentários, informação que você na sua casa pode funcionar como divulgador. Espalhe essa notícia. Vamos procurar hepatite, vamos procurar hepatite A, hepatite B, hepatite C. Peça para o seu médico. Nós estamos no Julho Amarelo, como ele falou. Então vamos procurar a doença e sim, aí vamos tratar. Então eu queria agradecer ao Dr. Maurício Iazzi esse dia, essa entrevista, essa conversa, esse bate-papo informativo. Muito obrigado, Dr. Maurício Iazzi. A gente agradece. O senhor pode fazer os seus últimos comentários, se o senhor quiser, fique à vontade. Bom, obrigado pela atenção. Eu espero que tenha criado essa curiosidade em vocês para que a gente juntos realmente possamos enfrentar essa doença que nos preocupa muito, que é a hepatite B, a esteatose, e identificar aqueles pacientes que porventura precisem do transplante de fígado e poder de alguma maneira ajudá-los a executar esse tratamento para que eles possam voltar a ter uma vida normal. Então, gente, eu fico muito agradecido pela presença de vocês na frente da televisão, né, nesse domingo, 2h30 da tarde. Não percam o nosso programa, continuem assistindo, valorizando. É um programa genuinamente paraense, com uma produção paraense, né, que está cada dia melhorando. E vocês que têm o meu número de celular, vou colocar aqui na tela, pode mandar informações, dicas pelo WhatsApp, para a gente poder melhorar o nosso programa, nossas dicas. Você que está em julho, não esqueça dos cuidados com a tua pele, com o teu cabelo, né? Com a tua alimentação, se hidrate bastante antes de ir para a praia, passe o seu protetor solar, cuidado com as suas crianças, coloque uma boinha, coloque alguém vigiando, né? Nas praias aqui no Pará os carros circulam, o Dr. Maurício já deve ter visto, é o único lugar do mundo onde o carro entra na praia, entra na areia, então os atropelamentos, tem que tomar muito cuidado. Julho é o melhor mês do mundo aqui no Pará, só perde para outubro, então você não pode deixar de se cuidar nesse julho amarelo. Saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, um beijo no coração, até domingo que vem.